Moisés. Oi, Zequinha. Oi, Lilica, tudo bem? Oi, criançada. Hoje nós vamos cantar uma música, viu, Zequinha? Tá bom, Lilica. Qual é a musiquinha? É a música Davi, o gigante da turminha do rei, viu? Tá bom. Vai lá. Então vamos cantar. O gigante levantou pra enfrentar o povo de Deus e o medo se espalhou. Nenhum corajoso apareceu. Quando tudo estava perdido, então Deus enviou um menino. Tão pequeno, mas tão corajoso. O gigante falou assim: Você vem contra mim com a espada, e eu vou lutar em nome do Senhor. Cai, 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 o gigante caiu, e o povo fez a maior festa. Sai, 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 o medo saiu. É Deus que nos protege tanto assim. Cai, 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 o gigante caiu, e o povo fez a maior festa. Sai, 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 o medo saiu. É Deus que nos protege tanto assim. Davi escolheu 5 pedrinhas, encarou o medo e lutou contra Golias. Com a ajuda do Papai do Céu, ele derrubou o gigante e venceu a batalha. O gigante levantou pra enfrentar o povo de Deus e o medo se espalhou. Nenhum corajoso apareceu. Quando tudo estava perdido, então Deus enviou um menino. Tão pequeno, mas tão corajoso. E o gigante falou assim: Você vem contra mim com a espada, e eu vou lutar em nome do Senhor. Cai, 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 o gigante caiu, e o povo fez a maior festa. Sai, 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 o medo saiu. É Deus que nos protege tanto assim. Cai, 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 o gigante caiu, e o povo fez a maior festa. Sai, 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 o medo saiu. É Deus que nos protege tanto assim. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Agora eu vou contar uma bela história. Oi, Zequinha, tudo bem com você? Oi, tia. Tudo legal. Agora eu tô, tia, mas eu tava com medo, tia, ontem de noite. Tava, Zequinha? Eu tava. Com medo de quê, Zequinha? Eu tava com medo do escuro, tia. É, Zequinha, você tem medo do escuro, Zequinha. Eu tenho, agora foi dormir, o papai desligou a luz, eu fiquei com medo. Foi, Zequinha. Olha, Zequinha, eu vou contar pra você e pras crianças lá de casa uma história de um menino muito corajoso. Você quer ouvir? Eu quero, tia. A história que eu vou contar hoje é a história de Davi. Ai, tia, eu conheço, tia, eu conheço. Você conhece o Davi? Conheço, tio, o Davi, conheço. É, Davi? É o Davi, tia, que é o filho do pastor, tia, eu conheço ele, conheço. É, Zequinha, mas não é essa história que eu vou contar, não. É a história de outro Davi. Mãe, tia, eu pensei que era do Davi, filho do pastor. Não, não é não. Ah, tia, então não conheço não, tia, pode contar a história, vai. Tá bom, é do Davi lá da Bíblia que eu vou contar, tá? Tá E bom. essa história está escrita lá em 1 Samuel 17. Eu vou contar a história de Davi. Davi, ele era um pastor de ovelhas. Ele cuidava das ovelhas do pai dele. Ó aqui, Zequinha, ó. Ele cuidava das ovelhas do pai dele e ele tocava a harpa enquanto ele estava cuidando das ovelhas do pai dele. E muitas vezes acontecia, como acontece com os pastores de ovelha quando cuidam das ovelhas, que alguns animais podem atacar as ovelhas. E Davi, ele era muito corajoso. Por quê? Porque ele, quando vinha leões para querer levar as ovelhas, ursos também, Davi ia lá e lutava contra os leões e lutava contra ursos também. E ele venceu ursos e leões lutando contra eles para poder defender as ovelhas do pai de Davi. Ah, tia, então eu também quero ter essa coragem, tia. Quer? Olha aqui, ó, Zequinha, ó. Vou mostrar para as crianças também, ó. Ele aqui cuidando das ovelhas. E aí, Davi, por ele ser corajoso, Deus escolheu ele para ungir
para ser rei do povo de Israel. Então, o profeta Samuel, olha aqui, Zequinha, ó. O profeta Samuel foi até a casa de Davi, fez um sacrifício com toda a família de Davi e ungiu Davi. Naquela época, Deus tinha escolhido Davi, mas ele ainda não iria assumir o reino, porque Davi ainda era muito jovem. Ele era um menino bonito, ele era um menino ruivo, ele era pequeno, sabia, Zequinha? Sabia E não, tia. naquela época tinha um gigante, ó. Olha só, Zequinha, o gigante. E esse gigante, todo dia ele vinha e afrontava o povo do Senhor. E falava, quem vai vir lutar contra mim? Quem vai vir me vencer? E Davi, ouvindo isso, Davi ficou muito chateado. Davi falou assim, como esse gigante ousa falar assim do Deus que eu sirvo? E aí Davi, ele se propôs a ir lutar contra o gigante. E o Davi era uma criança, né, tia? Ele era um rapazinho, assim, um jovenzinho, igual você. E aí ele falou com o rei, na época era o rei Saul, ele falou, eu vou lutar contra esse gigante e eu vou vencer, porque eu estou indo contra ele em nome do Deus de Israel. E o profeta, e o rei Saul, ele falou, Davi, então veste aqui, ó, essa couraça, veste aqui essa armadura para você ir lutar contra o gigante. Davi entregou para ele, ó. E aí ele colocou as armaduras de um soldado, né? Colocou um capacete, mas Davi, ele era tão pequeno que o capacete ficou grande nele, aquela roupa de guerra também. Mas Davi falou, não, eu já tenho as minhas armas. Davi pegou, foi no rio, pegou 5 pedrinhas, pegou a funda que ele já estava acostumada a manusear e foi lutar contra o gigante. E Davi lutou contra o gigante Golias, lutou contra o gigante e venceu o gigante. Então, Davi, depois que ele venceu esse gigante, passado por muito tempo, ele se tornou o rei de Israel e ele soube lutar contra todos aqueles que se levantavam contra o nome do Senhor. Então, tia, eu posso lutar contra o meu medo, tia? Pode sim, Zequinha. Você pode ser corajoso como foi Davi, que confiou no nosso Deus, que venceu porque ele confiava que não era com os braços próprios dele, com as próprias forças que ele ia lutar. Ele ia lutar, mas confiando que o Senhor ia ajudar ele naquela luta, naquela batalha contra o gigante. Naquele tempo, muitos lutavam, os povos lutavam entre si, mas às vezes saíam vencedores e outros saíam perdedores. Mas na maioria das vezes, quando o povo obedecia, toda vez que o povo era obediente a Deus, eles sempre venciam as lutas deles. Ah, tia, então tô entendendo, tia. Tá, né? Então, tia, pra mim vencer o meu gigante então é o escuro, né, tia? Meu medo. É isso mesmo, o medo do escuro, Zequinha. Eu tô entendendo. Pode contar mais, tia. Não gosto não. Então, Zequinha, para a gente vencer os nossos gigantes, nós precisamos primeiramente ser obedientes a Deus e confiar que o Senhor vai nos ajudar a vencer os nossos medos. Viu, crianças? Então, olha só, toda vez que a gente tem um medo de alguma coisa ou a gente encontra alguma dificuldade na nossa vida, nós temos que confiar no Senhor, que Ele vai nos ajudar. E como que a gente faz para falar com Deus, né? Oi, tia, então como é que eu faço, tia, pra me vencer o meu medo, então? Como que eu faço? Isso, eu vou ensinar agora, Zequinha. Nós vamos orar, tá bom? Tá Eu bom, vou tia. orar e você vai repetir, tá bom, Zequinha? Tá bom, tia. E vocês lá em casa também vão repetir essa oração, tá Pois bom, é, porque criança? às vezes a criança tá com medo de outra coisa, né, tia? Aí pede o papai do céu, né? É assim mesmo, então vamos orar. Papai do céu, Papai do céu, eu te peço eu te peço que o Senhor venha que o Senhor venha tirar todo o medo tirar todo o medo de dentro de mim, de dentro de mim, do meu do coração. meu coração. Coloca em mim Coloca em mim confiança confiança no Senhor. no Senhor. Me fortalece, Me fortalece, me enche de coragem me enche de coragem para que eu seja para que eu seja
sempre vitorioso sempre vitorioso e corajoso e corajoso para vencer para vencer todos os meus medos. todos os meus medos. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém. Amém, tia. Amém, Zequinha? Amém. Então é assim que a gente vence os nossos medos, viu, Zequinha? Tá bom, tia. Viu, crianças? É assim que a gente vence os nossos medos, colocando eles na presença do Senhor e falando para o Senhor sempre nos ajudar. É mesmo. Ô, tia, Pode eu falar. agora eu tô com mais coragem, tia. Não tô com medo mais não, com essa história que você contou. É, Zequinha? Ô, tia, eu vou contar uma historinha, posso, tia? Pode contar, Zequinha. Mas, Zequinha, olha lá, hein? Que historinha que vai ser? Ô, tia, você sabe qual é o meu favorito dos pintores? Não, Zequinha, não sei não. Ó, é a onça pintada, tia. É, Zequinha? Ganhei, E tia, por quê? peguei. E por que, Zequinha? Ai, porque é a onça pintada. Ah, Eu sim, fico- entendi, Zequinha. Entendeu, tia? Entendi. Ah, Ah, tá. Então, crianças, tchau, viu, pra vocês. Dá tchau, Zequinha. tchau, crianças. Tchau. Tchau.